Olá, eu sou a Andreia e aí vai uma dica. Hoje vamos falar de taças. Eu não tenho taça, que tipo de taça que eu posso ter, quais são as principais? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, as taças básicas que você pode ter em casa são as seguintes. Essa daqui para vinho tinto, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Esta daqui para espumante. E eu preciso ter taças para água. Então a taça para água, ela pode ser incolor ou pode ser colorida, né? Bom, ao longo da história, a gente já teve vários recipientes para acondicionar as bebidas, né? Já teve taça de barro, essas taças de metais, né? Da época da Idade Média. E, bom, mas o que é importante hoje? Hoje é o seguinte, basicamente numa refeição, você precisa servir água. Toda refeição, isso é uma dica importante, toda refeição você precisa disponibilizar água aos participantes da mesa, né? Então, e se você serve a água ou um suco, também cada um vai ter um copo ou uma taça, né? Essa taça é uma taça que eu uso para água e tenho essa coloridinha também. Essas são em vidros. Por que usar taça de cristal? A diferença do material cristal e vidro é porque o cristal, na verdade, ele tem um arranjo de átomos diferente, né? O cristal de vidro, tanto a de borda fina quanto a de vidro, tudo é vidro. O que diferencia é justamente porque o arranjo do vidro cristal que a gente conhece, os átomos estão organizados de forma diferente e a composição desse material também é diferente. Enquanto na taça de cristal a gente tem o chumbo, o titânio, na taça de vidro a gente tem na composição areia, sódio, cálcio e alumínio. Só uma observação, hoje já tem marcas que trabalham com cristal ecológico, onde não há a presença do chumbo, né? Mas o porquê disso, né? Quando no processo de fabricação é utilizado o chumbo, a gente consegue ter uma taça mais leve, de borda mais fina, material mais fino, porém muito mais resistente. Então, por isso que a taça de vidro precisa ser mais grossa, porque ela não tem esse material. Então, eu preciso engrossar a espessura da parede para ter o material mais resistente. Tem umas informações interessantes que no mercado de vinhos, né, nessa área de degustação, tem inclusive um padrão seguido internacionalmente, que essa taça tem que ter 9% de chumbo para poder ser uma taça oficial de degustação. Isso também porque essa textura da parede da taça de cristal, ela é porosa, e isso traz na utilização um material mais brilhante, mais delicado. Por isso que a gente sempre precisa tomar o vinho na taça de cristal. O sabor vai ser outro, isso é verdade. É como você tomar uma água num copo de vidro e de plástico, né? Toda essa questão do material, da porosidade, do contato da borda com a boca, isso vai ser importante. Mas, vamos falar outra diferença importante. O vinho tinto, ele precisa ser tomado numa taça maior, porque a gente geralmente toma ele numa temperatura não muito fria, né? E esse formato aqui mais largo e aqui mais estreito possibilita o que os especialistas falam da abertura do buquê, né? O vinho tem uma questão, o vinho de guarda, que é aquele vinho, né, que você talvez investe um pouquinho mais para tomar num momento especial, ele precisa
abrir o buquê, ele precisa descansar. No outro vídeo eu vou falar da peça que a gente põe o vinho para descansar. Mas quando a gente serve no copo e quando você mexe o copo para esse vinho movimentar aqui dentro, ele vai soltar esse aroma que é o que deixa a bebida interessante, né? Que traz todo esse ritual muito respeitado por quem gosta de vinho, né? A taça do espumante, ela precisa ser estreita e comprida para poder facilitar a questão das bolhas, né, da subida das bolhas. Em outras épocas também foram utilizadas taças de formato diferente, a flute, depois eu vou falar dela, mas ele é tomado gelado, né? Então todas as taças de vinho têm essa haste justamente para você não ficar pegando no bojo e esquentando a bebida. Então eu posso pegar a taça desta forma ou mesmo pela base, né? Mas, tô com uma mão só. Mas nunca por aqui, porque você vai atrapalhar a bebida, né? Bom, essa taça aqui em específico é uma taça que é a chamada ISO. Aqui em casa eu tenho ela porque ela acaba funcionando de forma, né, para muitas bebidas relacionadas a vinho tinto, e até porque também o meu espacinho ali é bem restrito, então eu não consigo ter uma coleção de taças, apesar do meu desejo ser esse, né? Então, apesar de não ter aqui uma garrafa de vinho branco ou rosé, o vinho branco ou rosé, ele deve ser bebido numa taça menor do que a do vinho tinto. Por quê? Porque o vinho branco ou rosé também é tomado gelado, numa temperatura mais baixa do que o tinto. Então eu preciso tomar num recipiente menor para que ele não esquente, né, rapidamente. Então por isso dessa diferença. Agora, assim, mas a taça que eu tenho não tá igual a essa. Na montagem da mesa posta, o importante é que das taças que você tenha em casa, você considere a maior para vinho tinto, a menor para vinho branco ou rosé. E se você for comprar, a dica é comprar essa ISO para de vinho branco e comprar uma menor, caso você também goste de vinho, aliás, essa aqui para vinho tinto e uma menor para vinho branco ou rosé. Aqui o gosto nosso maior é pelo vinho tinto, então por isso que a gente acabou adotando essa taça. E outra coisa importante, a gente não precisa ter um conjunto, né? Um conjunto da mesma linha ou família de modelo na hora de montar a mesa posta, entendeu? Eu posso considerar esses modelos direcionados a cada função, mas não precisa ser uma família completa, tá certo? Bom, são essas informações que eu queria falar com você, tá bom? Beijos, até mais!